Olá, irmãos e irmãs, hoje terça-feira, início de um novo dia, e é sempre uma alegria nós poder nos aproximar da Palavra de Deus e ir colocando em Deus as nossas esperanças, a nossa vocação, o chamado que Deus nos faz cada início de dia. E assim nós somos convidados a pensar um pouquinho, se Deus me deu esta oportunidade de viver hoje, o que é que eu vou fazer de bom? O que é que eu vou fazer para que o meu dia possa valer a pena e assim eu possa agradecer ao longo do dia e também à noite, quando eu faço meu exame de consciência, por aquilo que eu vivi hoje. Por isso nós vamos sempre mais nos colocar na presença de Deus, pedir a Deus sempre a graça do discernimento, para que nós possamos identificar o que é que nós estamos fazendo de certo e o que é que nós erramos também ao longo do dia, para ir sempre mais acertando e crescendo na fé. Sou Frei Marcelo, sou Frei Carmelita, trabalho aqui nesta paróquia, a Paróquia do Santíssimo Sacramento, a Igreja Santa Teresinha de Porto Alegre. E nós queremos chegar até você sempre mais e todos os dias com esse programa, Uma Palavra para o Seu Dia, na Rede Católica da Igreja. Por isso nós contamos sempre com a sua colaboração fiel. 041 3221 6060, dígito 1, torne-se um associado e também faça o seu pedido de oração. Vamos meditar juntos a palavra de hoje? Pegue sua Bíblia e nós vamos meditar o Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos 23 ao 27. O texto diz assim: Naquele tempo Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é esse homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra desse dia. Queridos irmãos e irmãs, podemos iniciar a meditação de hoje com esta pergunta no final do texto: Quem é esse homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Esse reconhecimento de que Jesus é verdadeiramente Deus, porque só Deus é capaz de acalmar os ventos e o mar. Descobrir quem é Jesus na nossa vida, descobrir quem é Jesus para nós. Ontem meditávamos sobre esse chamado de Deus, onde nós precisamos viver nesse contexto familiar e ver como nós vamos abraçar a proposta de Deus. O texto de hoje é esta sequência do texto de ontem, onde nós nos colocamos a caminho. E nesse caminho, aparentemente de calmaria, muitas vezes podem surgir as tempestades. É assim na nossa vida. Nós podemos até viver um momento de calmaria, tendo a presença de Jesus no nosso coração, mas a partir do momento em que começam as tempestades, as coisas não dão mais certo, nós não conseguimos mais nos entender e nós nos colocamos na presença de Jesus e dizemos: Senhor, salva-nos, nós não sabemos mais o que fazer. E Jesus, quem sabe, também diga a cada um de nós: por que duvidais? Por que são tão fracos na vivência de fé? Será que não somos fracos na fé, confiando muitas vezes e simplesmente nas nossas forças? Não nos entregando aos cuidados de Deus? Quem sabe esse seja também um convite, esta chamada de atenção. Nunca eu vos deixarei só. Mesmo que nós tenhamos muitas vezes dificuldades, Jesus está ao nosso lado. E aí nós vamos buscando em Jesus, como um amigo que está disposto a nos ajudar, a caminhar conosco, nos ajudar também a resolver os nossos problemas. Por isso, na nossa vivência social, cada um deve ceder um pouco, cada um deve ver o que precisa fazer para que nós possamos juntos encontrar o caminho. E nada adianta
eu querer ceder, mas se a outra pessoa não está nem um pouco preocupada com os meus sentimentos para que nós possamos retomar a convivência normal. Assim também o contrário. Se eu não estiver disposto a buscar uma reconciliação, mesmo que outra pessoa queira, nós não vamos nos reconciliar nunca. Por isso, cada um deve ceder um pouco, assim na nossa casa, para que nós possamos nos compreender e assim ir buscando sempre mais viver socialmente, viver na família a vocação que Deus nos chama. Por isso, não tenhamos medo das tempestades da vida, dos ventos contrários, mas que nós possamos estar sempre com o nosso coração voltado para Deus, confiar mais na providência de Deus. Assim também como esses discípulos conheciam Jesus Cristo, já tinham feito uma experiência com Ele, porque o texto inicia assim: Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. Aquelas pessoas que tiveram medo, que acordaram Jesus, porque Jesus estava tranquilo, Jesus dormia, Ele não tem medo das forças da natureza, porque Ele é Senhor sobre as coisas da natureza. E aí aqueles discípulos que já conheciam os ensinamentos de Jesus, não percebiam que Jesus pode tudo. Jesus caminha com eles e não vai abandoná-los, mesmo no meio das tempestades. Os discípulos dizem a Jesus: Senhor, salva-nos, pois nós estamos perecendo. Quantas vezes nós dizemos também essa frase a Jesus: Senhor, nos salve, Jesus nos ajude, Jesus, faça alguma coisa porque eu não sei mais o que fazer com as minhas próprias forças. Quem sabe Jesus vai nos dizer hoje: por que tendes tanto medo? Por que é que vocês têm medo? Vamos confiar mais na providência de Deus, vamos nos colocar cada vez mais aos cuidados, pedir também o auxílio de Nossa Senhora, que é a nossa mãe e sempre nos aproxima de Jesus. Homens fracos na fé, peçamos a Deus o fortalecimento da nossa fé para crescermos cada vez mais como irmãos e irmãs. Quem é esse homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Deus está presente na nossa vida, Deus quer caminhar conosco. Vamos permitir que Jesus venha ao nosso encontro e assim nesse abraço misericordioso possamos sentir o calor do coração de Deus para também acreditar e ter cada vez mais fé em Jesus Cristo que quer caminhar conosco. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus Todo-Poderoso, por intercessão de Nossa Mãe do Céu, a Virgem Maria, abençoe a cada um de vós e as vossas famílias, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos e até o próximo programa.